Recurso de uma emenda. Para oferecer parecer pela comissão mista, medida provisória, as emendas apresentadas, vou conceder a palavra à deputada Jandira Fegali. Antes, vou conceder a palavra ao deputado Duarte Nogueira para falar pela liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, aproveito esse momento na tribuna na tarde de hoje para comentar um artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso no último dia 1º de maio, dia do trabalho, no último domingo. O ex-presidente, neste artigo, faz uma apresentação na linha histórica do momento de modernização que o nosso país sofreu nas últimas décadas, destacando que o Brasil hoje, além de ser uma economia emergente, é também composto por uma sociedade emergente e faz avaliações na linha do tempo sobre como isso se decorreu. E ele inicia comentando as greves operárias da década de 70, a campanha pela democratização através das diretas já, em meados da década de 80, e o advento da Constituinte e a promulgação da nossa Constituição de 88. Coloca que nesse período os direitos do cidadão brasileiro passaram a ser mais adequadamente assegurados, há um aumento do bem-estar da sociedade como um todo, a sociedade civil brasileira se organiza de maneira mais adequada, de maneira mais atuante e participativa, e os elementos da conquista dessa organização da sociedade, que se dá através de pleitos, de liberdade e de influência dentro das decisões dela própria, passam a ter um reflexo, portanto, maior. Coloca também que o segundo passo desse processo de modernização foi dado pela abertura da nossa economia, contrariando, inclusive, aquela percepção acanhada que se tinha de que a globalização seria um processo destrutivo, ruim para o nosso país, quando, na verdade, a redução daquelas tarifas e, ao mesmo tempo, a abertura da nossa economia gerou fluxo de capitais que colaboraram na promoção do nosso desenvolvimento econômico e social. Naquele momento, os chamados dogmáticos, e aqui eu lamento dizer, os nossos representantes da época do Partido dos Trabalhadores, do PT, e no caso o próprio presidente Lula, à frente desse processo, previu uma catástrofe que iria ocorrer no nosso país, com o sucateamento da indústria, com a desnacionalização da nossa economia, com desemprego em massa e assim por diante. Isso não ocorreu. O BNDES, naquela época, passou a ser mais atuante e, ao mesmo tempo, além de apoiar a modernização de setores chaves da nossa economia, apoiou o processo de privatizações que não só não deram ensejo à formação de monopólios privados, como mantiveram de maneira saudável o nosso ambiente e o nosso sistema produtivo sob controle nacional, diferente do que vociferavam os nossos adversários da época. E, por fim, o terceiro passo que consolidou esse processo de modernização do Brasil foi o Plano Real, iniciado pelo presidente Itamar Franco, com o então ministro Fernando Henrique Cardoso, e mais uma vez o PT votou contra, né? E, apesar de tudo isso, o país caminhou vitoriosamente, conseguindo conter um dos nossos maiores males, que a minha geração conheceu, e muitas gerações outras também conheceu, que foi o problema da inflação. Por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque no dia de hoje, dia 4 de maio, nós estamos completando 11 anos da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um outro marco que veio, além do Plano Real, para buscar trazer mais equilíbrio
comedimento no uso do dinheiro público. Não há política pública mais adequada, mais eficiente do que a boa aplicação do dinheiro do contribuinte. E foi através do governo do PSDB que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada, com o voto contrário do PT, que provocou uma mudança na maneira de conduzir a gestão pública no Brasil, em todos os níveis de governo, seja na instância municipal, estadual e federal. Ela fixou limite para as despesas com pessoal, com a dívida pública, e ainda determinou que fossem criadas metas para controlar as receitas e as despesas. Colocou trava nos desperdícios, colocou trava no bom planejamento da adequação dos orçamentos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual de Investimentos, e o Brasil, portanto, passou a viver um novo momento. Ela foi, de uma certa maneira, um bom freio na gastança do dinheiro público em todos os seus níveis. E, sem dúvida alguma, ela foi e é um marco para o nosso país, veio ao encontro da nossa sociedade, que tem todo o direito de saber como o dinheiro público está sendo utilizado. Repito, naquela época o PT foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu peço, presidente, mais um minuto para concluir, porque a prova disso é essa medida provisória que nós estamos agora prestes a ouvir o seu relatório. A medida provisória 521. Ela é a barriga de aluguel de uma alteração, na nossa opinião, na forma como está sendo feita, desastrosa na nossa Lei de Licitações e Contratos. O governo que nada fez nesses 42 meses, que já sabia que a Copa do Mundo ia ser realizada, deixa para a última hora, nesses 38 meses que faltam, para dizer que se essas mudanças não forem feitas, a Copa não acontecerá. A Copa vai acontecer sim. Ela vai acontecer porque muitas licitações foram feitas. O que não aconteceu é que elas não puderam ser executadas, dada a má gestão e a inadequada forma de colocar essas obras em andamento. Vamos oferecer melhorias ao texto, vamos procurar colocar travas para que não haja mais corrupção, mais desperdício do dinheiro público. Não estamos, presidente, fazendo aqui uma oposição intransigente. Nós estamos apresentando ao longo do dia de ontem, do dia de hoje, e o faremos até a terça-feira, todas as necessárias sugestões para que o texto possa ser aperfeiçoado, reintroduzir novamente, que no mínimo o projeto básico possa estar presente, para que os problemas nessa contratação não dê uma janela para onde passar um boi, passar uma boiada, defender a boa aplicação do dinheiro do contribuinte.